Olá pessoal, hoje a gente tem a questão 142 do Enem 2023, Matemática. Vamos ver o que a questão nos pede. Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base, de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância numa posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Então aqui, esse gráfico vai mostrar qual é a distância do vigilante em relação à base. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrito pela representação. Então, aqui eles têm um gráfico em que vai dizer o quão distante ele vai estar da base a cada instante desse período de tempo. E aí, baseado nessa distância, eles querem que a gente diga qual foi, mais ou menos, a trajetória que ele pode ter percorrido, certo? Então, como a gente vai ver isso? Tem algumas pistas, tá? Primeiro, a gente sabe que ele tem uma velocidade constante, então a distância que ele vai percorrer no mesmo intervalo de tempo vai ser sempre a mesma, certo? Outra coisa que a gente pode analisar é que aqui, se a gente perceber, ele percorreu essa mesma distância, ele variou a mesma distância nesse mesmo intervalo de tempo, ou seja, nos primeiros 10 minutos, ele ficou a uma distância x da base, vamos dizer que aqui é a base, e aqui é a distância x, né, 0 a 3 km, e nos últimos 10 minutos ele voltou dessa distância x até a base de novo, certo? Aqui a gente vê que a distância em relação à base ficou constante. O que a gente pode analisar disso? Bem, se ele continuou se movimentando, significa que ele nunca parou, obviamente. Então, significa que, independentemente do trajeto que ele percorreu, ele sempre teve a mesma distância da base. Ou seja, se a base era aqui, vamos dizer que ele estava aqui, no instante 10. Ele estava a uma distância de 3 km. Se ele continuasse andando, aqui no minuto, vamos dizer, 12, ele teria que ainda estar a uma distância 10. Aqui andando, no minuto 15, ele ainda teria que estar a uma distância 10. No minuto 18, ele ainda teria que estar a uma distância 10. No minuto 20, ele ainda teria que estar a uma distância 10. O que eu quero dizer com isso? O único jeito dele continuar se movimentando e ainda estar a uma mesma distância da base seria se ele estivesse fazendo uma trajetória semicircular. Por quê? Porque num círculo, a distância de qualquer ponto da sua circunferência em relação ao centro é a mesma. Então, a única opção dele aqui, do trajeto dele, seria se ele estivesse caminhando num trajeto semicircular, certo? Então, o que faria sentido, porque, se fosse um trajeto semicircular, ele estaria no centro até uma certa distância, a distância dele em relação ao centro aumentaria, depois ficaria constante, e depois a distância em relação ao centro ia diminuindo até ele chegar novamente, certo? Agora, isso nos dá duas opções, a letra A ou a letra E. Essas opções estão descartadas, certo? Então, mas agora, como é que a gente vai saber se é assim ou é realmente metade de um círculo? Bem, a gente pode tentar calcular com base nos dados que a gente tem aqui para descobrir. Então, se a gente fosse levar em conta que seria uma parte de uma trajetória circular, o caminho que ele percorreu, a gente saberia que se a distância permanece constante, então a distância dele até o centro é sempre 3, o que seria equivalente ao raio em relação à circunferência do círculo, certo? Então, para a gente saber se ele percorreu, foi só uma partezinha desse círculo ou metade do círculo, a gente pode calcular qual é a circunferência e ver se ela corresponde a essa distância percorrida aqui, certo? Então, uma coisa que a gente pode analisar aqui é que se ele levou... Aqui a gente pode ver que, para ir da distância 0 à distância de 3 km da base, ele levou 10 minutos. Ou seja, aqui a gente sabe que em 10 minutos ele percorreu
3 km, certo? E ele tá com uma velocidade constante. Então, se em 10 minutos aqui ele percorreu 3 km, aqui ele também vai ter percorrido 3 km. A circunferência do círculo é dada por 2π raio, certo? Nesse caso, a circunferência do nosso círculo vai ser 2 vezes π, que é igual a 3,14, vezes raio, que é igual a 3. A nossa circunferência vai dar 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 3. Isso vai dar aproximadamente 18,9, certo? Bem, se ele percorreu 3 km, e aqui dá 18,9, a gente sabe que ele percorreu cerca de 1/6 da circunferência desse círculo, certo? Então, ele percorreu aproximadamente, a gente corta o círculo na metade e divide essa metade em 3 para ter 1/6, certo? Ou a mesma coisa que a gente divide esse círculo em 6 partes. Se ele percorreu aproximadamente 1/6 da circunferência desse círculo, então a forma do trajeto dele seria aproximadamente essa aqui, o que nos dá a letra A, certo? Se você gostou, deixa um like, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, valeu!